Bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma semana, trazendo mais um estudo, dentro ainda do nosso mesmo tema que nós estamos estudando, semana após semana. E já, quase como uma conclusão, hoje o nosso tema, ou o nosso título, é A Justiça, a Bíblia e as boas obras. Não é isso que nós estamos questionando de um lado, de outro. Então, hoje nós vamos tentar, claro, que não colocar um fim nessas coisas, mas concluir alguma coisa, tirar alguma conclusão de proveito para nós, para a nossa vida cristã. Feche seus olhos, vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na presença do Senhor, imbuídos, Senhor, da responsabilidade de ensinarmos somente a Bíblia, a palavra de Deus, aos nossos irmãos e aprendermos junto com eles. Por isso, pedimos a bênção do Senhor, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos dê graça e nos dê unção para fazermos isto. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós começamos com o versículo. 1 João, capítulo 3, versos 21 a 22, onde o apóstolo João diz: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Vamos, então, raciocinar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre esses versículos. Muitos cristãos sofrem de autocondenação e culpa, e isso compromete o seu relacionamento com Deus. Muitos se sentem culpados, muitos se sentem pecadores demais, muitos cristãos acham que não merecem a graça de Deus porque pecam demais, e não merecem mesmo. Nenhum de nós merece a graça, senão não seria graça, né? Então, mas muitos têm esse sentimento. A Bíblia deixa bem claro em 1 João 3, 21 e 22, que se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Então, nós precisamos de ter confiança na graça de Deus. E, para isso, nós precisamos tirar toda a condenação em nossos corações. Como? Isso significa também, que se o nosso coração nos condenar, e é isso que acontece com muitos cristãos, e por isso eles têm uma dificuldade enorme de entender a graça de Deus, de viver debaixo da graça, Isso, se o nosso coração nos condenar, nós não temos confiança diante de Deus. E o antídoto de qualquer doença é o remédio, que vai proporcionar cura. Assim também, o oposto da condenação e culpa é a justiça. Então, se o nosso coração nos condena, o oposto disso, que nós necessitamos, é a justiça de Deus. Justiça e condenação são dois termos que se opõem mutuamente. Justiça e condenação. Onde há condenação, não há justiça, e vice-versa, onde há justiça, não há condenação. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que, se você é justo, então você não é culpado. E se você é culpado, então você não é justo. É muito simples, Porque um se opõe ao outro. Culpa se opõe à justiça e vice-versa. Por exemplo, se alguém, a fim de se tornar justo diante de Deus, precisa fazer boas obras, então,
o fato de não poder ou não conseguir fazer essas boas obras, ou seja, a sua incapacidade de fazer essas obras, significa ou significaria que ele não é mais justo, né? Ou seja, se eu dependo, se a justiça de Deus depende daquilo que nós fazemos, e se nós não conseguimos fazer, isso quer dizer que não somos justos. Ou somos justos num determinado momento, e no momento seguinte não somos mais justos, né? O que significa que ele ou nós somos injustos, culpados e merecemos condenação. O que então a Bíblia nos diz sobre a justiça? Como alguém pode se tornar justo diante de Deus? Alguém pode responder essas perguntas dizendo, alguém pode dizer, fazendo obras, não é verdade? E, alguns tempos atrás, antes da pandemia, eu perguntei aqui na minha célula, eu fiz essa pergunta, como nós podemos ser justos diante de Deus? E essa resposta foi, né? Grande parte das pessoas disseram isso aqui. E aí eu tive que explicar. Mas muitos de nós, mesmo não dizendo isso, mesmo muitos de nós que não dizem isso, fazem obras para, de alguma forma, se justificar diante de Deus. Muitos que dizem que vivem debaixo da graça, que a graça, nós somos salvos mediante a graça sem as obras, mas fazem obras com a intenção de se justificar diante de Deus. Mas é realmente isso que a Bíblia diz? A resposta é não. Não é isso que a Bíblia diz. Evangelho significa boas novas. E o que nós vamos ler aqui abaixo, né, é essa tal de boa nova. Vamos ler então? Romanos 3, 28. Romanos 3, de 20 a 28, né? O apóstolo Paulo diz, por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Isso é importante, porque não há diferença, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde pôs a jactância? Ou onde pôs o orgulho? Né? Não lembro a palavra agora. Mas onde pôs o orgulho disso? Será que somos orgulhosos porque cremos nisso? Não, porque toda jactância, todo orgulho foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, diz o apóstolo Paulo. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé,
sem as obras da lei. Evangelho significa boas novas. O que nós acabamos de ler é a boa nova. Como a passagem deixa claro desde o início, não há maneira de alguém ser justificado, ou seja, se tornar justo pelas obras da lei mosaica, né? Que ali o apóstolo Paulo está falando da lei mosaica, da lei de Moisés, né? Incluindo aí os 10 mandamentos, pois eles também são parte da lei. Assim, a Bíblia deixa claro que fazer boas obras, mesmo mantendo todos os 10 mandamentos, por exemplo, né? Embora a lei fosse muito maior do que essa, né? Do que essa lei mosaica, não pode fazer você justo diante de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve isso aqui aos romanos, ele está falando a judeus e gentios. Então, ali, ele termina, no capítulo 3, 23, ele conclui o que ele tinha dito sobre o que o homem, o ser humano está perdido, primeiro o gentio, depois o judeu, da mesma forma está perdido, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então ele começa a mostrar agora, a dar o remédio para essa destituição da glória de Deus, né? Então ele fala isso, que mesmo que guardássemos toda a lei de Deus, ele está falando para judeus, mas serve para nós também, né? Porque nós também militamos em obras e em mandamentos, né? Que não são os mesmos mandamentos mosaicos, mas que tem muito a ver com eles. Mas embora, mesmo que nós fizéssemos cumpríssemos toda essa lei, nós não seríamos justos diante de Deus. Isso não é porque fazer boas obras é algo ruim, não. Como se nós fôssemos desagradar a Deus por fazer boas obras. Não é isso. Mas é porque boas obras nunca foram suficientes e nunca tiveram a intenção de nos fazer justos diante de Deus. Boas obras agradam a Deus. Paulo diz em Efésios que nós fomos criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras. Mas elas não podem nos justificar, porque qualquer pessoa pode fazer boas obras e estar perdido. Nós não podemos ser justos diante de Deus através de obras. Nós não podemos, ou se a nossa justiça está baseada nas nossas obras, isso não é justiça. Porque aqui ia se constatar, pelo contrário, uma injustiça, porque no mundo nós temos muitas diferenças. Nós temos pessoas, um grupo muito grande de pessoas que não tem nada nesse mundo. E um grupinho pequeno com muita coisa. Então, alguns poderiam fazer muitas boas obras, porque eles têm meios para isso, e se justificariam diante de Deus, enquanto que o pobre, enquanto que aquele que está perdido lá no meio da mata, enquanto que aquele que está que não tem condições de fazer tantas boas obras, estaria perdido e sem justificação. Então não seria bem uma justiça, seria uma injustiça. Em vez disso, é algo feito por nós mesmos, que, embora possa satisfazer a nossa consciência por enquanto, não tem validade diante de Deus. Portanto, se você se sente culpado e condenado, é porque você acredita que as suas obras não são suficientes e pensa que isso tem afetado como Deus te vê. É assim que as pessoas creem.
Quando morre alguém e os comentários são assim, não, mas ele era uma pessoa tão boa, como se o fato de ser uma pessoa tão boa o justificasse de alguma coisa, né? Você pode sentir que ele está bravo com você por causa do que você fez ou falhou em fazer. E que talvez Deus olhe para você, né, falando de Deus, e diz, como você pode fazer isso? Você falhou comigo, você é culpado. Essa é a ideia mundana, a ideia que é propagada no mundo. Como se Deus fosse um velhinho de barba branca, cabelo comprido, sabe? Olhando lá do céu para você assim, te apontando, Deus, eu te peguei. Né? Não é uma ideia bíblica de Deus. Esta não é a voz de Deus. Deus nunca esperou que você fosse justo diante dele através das suas obras. Ao invés disso, ele fez você justo imediatamente pela graça, como diz Romanos 2:24, né? Sendo justificados gratuitamente. O que é uma coisa gratuita? É uma coisa em que você recebeu sem merecer, ou sem fazer nada por isso. Gratuitamente, pela sua graça. Né? Quando você crê no Filho de Deus, então você é justificado. Nós já falamos a respeito desse crer, que não é simplesmente acreditar. Todo mundo acredita em Deus, todo mundo acredita na história de Jesus. Né? O crer é muito mais do que isso. Você é justo agora se você crê. Independentemente das obras da lei ou qualquer obra. Né? A justiça, portanto, não é algo que nós adquirimos gradualmente. Né? Não é algo que nós adquirimos gradualmente. Nós nos tornamos justos no momento em que cremos no Senhor Jesus Cristo e em sua ressurreição. É pela graça. É pela graça. Não alguma coisa que nós ganhamos em troca de nossas obras, porque não seria graça, seria o pagamento por um serviço executado. Né? E aí o apóstolo Paulo diz, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3:28. O mesmo nós podemos ver também em 2 Coríntios 5:21, onde nós lemos, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, nós paramos nessa parte, deixando esse versículo para a sua meditação, né? E na quarta-feira, se o Senhor assim o permitir, nós continuaremos a partir daqui para concluir o nosso estudo. Então, se você talvez se sinta, às vezes, condenado, né? Sinta que não é o justificado diante de Deus por causa das suas obras, creia que se você abrir o seu coração, recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, sinceramente, se arrependendo dos seus pecados, você está justificado gratuitamente, sem as obras da lei. Amém? Até o próximo estudo, na quarta-feira, se o Senhor assim o permitir.